Você já conhece a pedra basalto? Então fique nesse vídeo que você vai conhecer tudo sobre ela. Olá, eu sou Murilo, arquiteto da Porto Pedras, e nesse vídeo nós iremos falar sobre a pedra basalto, mais conhecido como pedra-ferro. Pedra-ferro pelo seguinte, porque tem muitas peças que são oxidadas, então popularmente é conhecida como pedra-ferro. É uma rocha natural, que a gente chama de processamento simples. Por quê? Porque a partir da hora que é feita a extração lá na jazida, lá na pedreira, o único processo que ela sofre é o corte. Então é uma rocha super natural. E ela tem como característica esse alto contraste de cores. Por exemplo, o basalto nesse tom cinza, temos o basalto ferruginoso, temos o basalto preto e algumas peças onde tem a pedra mais oxidada com a pedra preta. E ela tem uma característica marcante que é as espessuras. Ela sempre tem espessuras variadas, então em revestimentos de paredes ela sempre tem aquele jogo de luz e sombra. E um detalhe muito importante também, que é uma característica do basalto, é que o basalto preto ele esquenta, então é um material que ele é usado em área externa, porém somente em paredes. E a pedra basalto, ela tem uma variedade muito grande de formatos. Por exemplo, a 10x10, né, que é a que tem a venda mais expressiva. Temos a 20x20. Temos 5 centímetros por vários comprimentos. Temos também os filetes, que são pecinhas mais estreitinhas. Temos os filetões, que são peças maiores. Temos também encaco, que varia desde esse tamanho até esse. Temos cacões, que é usado muito em jardim, está sendo usado em área interna também. E tem um ponto que chama muita atenção, que a gente tem esse basalto, que é o basalto caucasiano, a gente tem ela em chapas, isto é, peças grandes, que dão em torno de 2,70 m por 1,40 m, que pode ser usado em pias, lavatórios, revestimento de paredes, de escadas. A gente tem na opção natural e tem na opção fiamato, que ela tem uma textura mais rugosa. E agora vou falar para vocês como comprar o basalto. Essas que são serradas são compradas por metro quadrado, isto é, se o projeto pede 100 metros quadrados, se for uma paginação comum, é acrescentado 10%, tá? Então você precisa comprar 110 metros quadrados. Tem opções em cacos, que já exige uma porcentagem maior de acréscimo, então seria 15%. E tem alguns tipos de assentamentos personalizados, onde tem que trabalhar mais cada pedra, e daí vai para 20, 25% de acréscimo. Outro ponto importante, que sempre nos perguntam, é como a gente consegue vender uma pedra com formato irregular por metro quadrado, né? E o que a gente faz? A gente pega uma peça, várias peças dessa, estende num espaço, por exemplo, de 2 por 2,5, né? Vai dar em torno de 5 metros quadrados. Daí a gente pega essa quantidade, coloca na balança, pesa, por exemplo, deu 300 quilos, esses 5 metros. Então a gente entende que a cada 60 quilos equivale a 1 metro quadrado. Então a nossa entrega para o cliente fica exata. Agora eu vou falar para vocês sobre as opções de cores. Eu vou começar por uma cor que é uma novidade no mercado, tá? E está vindo com muita força, que é o basalto, que a gente denomina como caucasiano. Então tem esse tom mais acinzentado, tá? Tem também o basalto ferruginoso, que ele tem umas nuances pretas com pontos de oxidação, tem uma variaçãozinha. E tem o basalto preto, que é esse daqui. Continuando sobre as cores, agora se aprofundando mais no resultado final, aí na sua obra, tem um detalhe muito importante, que depois de pronto, você tem a opção de aplicar um intensificador de cor, que vai acontecer o seguinte: esse intensificador de cor, por exemplo, uma pedra basalto, ou pedra ferro, nesse tom mais oxidado, quando nós
quando é aplicado o intensificador de cor, fica nesse tom. Já o basalto preto, que é esse, quando está natural, quando é aplicado o intensificador de cor, fica nesse tom. Quanto ao preparo do local para fazer o assentamento do basalto, o que a gente pede para tomar muito cuidado é de colocar essa rocha num ambiente que recebe água de chuva ou tem uma limpeza com água mais frequente. Então, o que a gente pede para fazer a impermeabilização da parede? Apesar do basalto ser uma rocha de baixa absorção, no encontro de uma com a outra tem uma juntinha. E quando tem o contato com a água com mais frequência, por exemplo, aqueles períodos de chuva, a água entra por aqui e ela atravessa a parede e ela sai do outro lado. Agora, se a parede estiver impermeabilizada, então você não vai ter esse problema. Agora, quanto à limpeza pós-obra, isto é, depois que nós finalizamos nosso serviço, o que a gente recomenda? Primeiro, a proteção do local, isto é, proteção contra algum tipo de equipe de terceiros que venham trabalhar por perto ali, que pode ocorrer de cair alguma coisa na rocha, tá? E depois de pronto, tem que contratar uma equipe de pós-obra para fazer a limpeza da rocha, sempre uma equipe já com experiência. Pelo seguinte, que apesar dessa pedra aqui ela ser muito resistente, a questão de uso de ácido e tal, ela, se não for bem aplicada, ela vai dar diferença de cor e pode ser que quem use esse produto danifique todo o ambiente. Agora, quanto à manutenção, é feito com água e sabão neutro e ponto, tá? E quando essas pedras vão no piso, a gente aconselha sempre fazer a limpeza com um lavador de alta pressão. Por quê? Porque como é uma superfície mais rugosa, o pano não corre em cima. Então você vai ter que usar esse aparelho para fazer a limpeza. Um detalhe importante quanto a esse tipo de rocha, que essa rocha solta uma poeirinha, tá? E a gente recomenda aplicar o intensificador de cor, caso o cliente queira alterar a cor, deixar com aspecto mais molhado, que acontece o quê? Ela vai ficar com esse aspecto que você deseja e vai eliminar essa poeirinha. Agora, se você preferir não colocar esse intensificador de cor, isto é, quer deixar ela natural, tem que aplicar o hidrofugante. O hidrofugante vai manter a originalidade da rocha e vai remover toda essa poeirinha que fica em cima dela. Sobre a hidrofugação, ela fica dessa forma, isto é, ela protege a rocha, ela elimina aquela poeira e não altera a cor. Agora tem a outra opção, que é a aplicação do intensificador de cor, que ele vai ter a mesma característica e vai proteger a rocha, vai eliminar aquela poeira, porém vai ter uma alteração de cor, que é essa. Agora a gente vai falar sobre o assentamento, que é um ponto super importante para o resultado final. Primeiramente, precisa ter uma pessoa especialista no assunto. Não é um pedreiro que assenta tijolo ou que faz acabamento. É uma pessoa que faz o assentamento de pedra decorativa. Mas é claro que tem pedreiro de acabamento, por exemplo, que consegue fazer isso aqui. Mas é muito importante você refletir bastante em quem vai fazer esse serviço, porque você corre o risco de perder tanto a mão de obra como a pedra e o material para assentamento. No nosso caso, a gente já fornece a pedra mais o assentamento. Primeiro ponto, basalto preto. Ele é um material que não aceita argamassa AC3 branca. Então, a gente não recomenda usar a argamassa AC3 branca. Outro detalhe, em qualquer tipo de basalto, sempre usar a massa fresca. Isto é, passou de 2 horas, você nem usa a massa mais. Por quê? Porque ela já perdeu muita água e essa rocha aqui, como ela absorve muito pouco, ela necessita que a massa esteja bem fresca, né? Isto é, úmida, para ganhar aderência. Essa pedra que está aqui nessa mesa é o basalto ferruginoso, tá? Tanto o caucasiano como o preto também tem nesse formato, que é o 10x10. E logo de cara vocês conseguem ver que tem uma diferença muito grande de espessura. E isso é um ponto muito positivo, porque dá muita liberdade. Isto é,
tem uma pedra mais grossa, outra mais fina. Agora, se você quiser controlar essa saliência no assentamento, é feita a informação para o assentador e ele coloca, por exemplo, mais argamassa nessa, caso você queira uma saliência menor. Ou não, eu quero que fique bem saliente, então ele coloca bem pouquinha argamassa aqui e aqui também, então vai ter esse degrau maior. E é muito importante o assentador entender o que você espera do resultado final, porque, por exemplo, se for muito saliente, ele já consegue trabalhar com uma pedra mais fina, outra mais grossa, e consequentemente fica algo mais homogêneo. Outro ponto importante é que uma peça da outra, ela tem diferença de medida, coisa de milímetros, mas tem. Então tem alguns pontos que vai ter que ter uma juntinha para a gente conseguir o alinhamento. E também é muito importante usar a linha, tá? Tanto na horizontal como na vertical, no mínimo a cada 3 fiadas. E quando esse tipo de rocha for assentado no piso, a gente recomenda no assentamento escolher o lado mais plano, isto é, um lado mais dessa forma aqui. E já não é assentado mais com argamassa, já é com massa mista, né, que é areia e cimento, que daí a gente consegue regular a espessura, né, a espessura da massa. Então vai trabalhar nesse nível aqui, a próxima vai trabalhar também nesse nível, tá? Dá para trabalhar com junta também, com uma junta na mesma cor da rocha ou com uma junta mais clara. Por exemplo, essa pedra aqui, esse lado aqui não está tão legal quanto esse. Então, o ideal para piso é usar esse lado aqui. Outra opção de assentamento é com amarração, isto é, onde os alinhamentos não se encontram. Então, a gente estava mostrando assim, agora ela fica dessa forma. Ou também pode ser na diagonal, essa mesma paginação, ela fica em 45 graus. Tem a opção de mesclar com uma pedra maior, que essa é a 20 por 20, então ficaria isso daqui. Isto é, pode ser 4 10 por 10 com uma 20 por 20, ou ter uma peça aqui 10 por 20, então dá para fazer muita coisa, tudo que sua imaginação permitir a gente consegue fazer. Pessoal, agora quanto ao assentamento do caco, ou até o cacão, é o seguinte, você pode trabalhar muito a questão da superfície, que pode ser uma superfície com mais irregularidade, como também pode escolher uma superfície mais plana, né? Então aí vai da proposta arquitetônica que você almeja. E realmente é um quebra-cabeça, tá? Então, um assentamento do caco, uma peça encaixa na outra, e é possível trabalhar a questão do tamanho das juntas, que junta sempre vai ter, né? Exceto se você serrar todos esses cantos aqui, daí não tem junta, daí pode ser junta seca. Então pode trabalhar com junta de 1 centímetro, de 2, pode ser uma junta mais clara, ou pode ser uma junta mais escura. Então tudo isso daí dá para a gente personalizar. Quanto aos filetes, tem os filetes naturais, que são peças desse tamanho, um pouquinho maior ou um pouquinho mais fina, que pode ser assentada tanto mais plana como com mais saliência. E tem o que sai com muita frequência, que é o filetão, que são peças maiores que dá para trabalhar nessa mesma sintonia. Eles com mais saliências ou com menos. E questão da junta, a gente já fez um serviço que ficou bem legal, né? Ficou bem autêntico, que a junta, a massa que saía, que babava para fora, a gente deixava. Então a proposta foi essa, algo bem rústico. E dos cacões, é possível assentar direto na grama, certo? Se for passagem somente de pedestres, e pode ser a junta grama ou junta de cimento. E tem a opção também de ter um contrapiso e ter acesso de automóveis, e ele pode ser assentado com junta cimento ou junta pedrisco. Tem um caso que a gente fez tudo isso aqui na área interna, tá? Lembrando que o basalto, que esse é o calcasiano, ele tem uma superfície um pouco mais homogênea e tem outros lados que ele tem um pouco mais de movimento, tá? Então foi usado os dois lados, certo?
Em alguns momentos umas peças seriam desse tom, outras um pouco mais homogêneas, e foi assentado em toda a área interna da casa. Então, foi nosso vídeo sobre basalto, e agora, se tiver dúvidas, sugestões, elogios, o que for, coloca aqui nos comentários. Não esquece de dar um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para receber todas as novidades do nosso canal. Tchau!